No Evangelho de João, capítulo 14, os 3 primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor. João 14, de 1 a 3. As Sagradas Escrituras, elas dizem assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Pai querido, diante das Sagradas Escrituras, Senhor, diante do consolo e conforto que recebemos da Tua Palavra, que nesse momento o Senhor venha falar aos nossos corações, encher nosso coração de alegria, de gozo, por saber que somos Teus filhos. Obrigado pelas Sagradas Escrituras e que essa mensagem possa alcançar muitos corações. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vivemos dias cinzentos, vivemos dias difíceis no nosso contexto, por que não dizer de forma mundial. Nós encontramos nesse texto bíblico o remédio para um coração atribulado, para um coração angustiado. Se você tem um coração angustiado, com depressão, um coração perturbado, um coração sem esperança, nós encontramos nesse texto bíblico, nessa porção bíblica, o remédio para um coração inquieto e que precisa de paz. Nesse mundo que a gente vive, nós encontramos muita gente assim. Aqui no Rio Grande do Sul, é um dos estados que tem maior índice de suicídio do Brasil e supera até alguns países do mundo. Depressão, opressão, suicídio. É interessante nós entendermos que a palavra de Deus, ela traz para nós um conforto incalculável, uma paz plena. A promessa de Cristo é que a gente pode ter uma vida abundante no meio das aflições, das perseguições, das angústias. Todo este capítulo aqui de João, capítulo 14, trata-se, na verdade, de uma promessa de Cristo, uma promessa de consolo, uma promessa que traz para nós refrigério. Interessante nós entendermos que não somente no seu retorno futuro, mas também essa promessa se aplica a nós no presente. Os discípulos de Cristo iriam enfrentar lutas, iriam enfrentar batalhas, e eles precisavam desse consolo, desse bálsamo, desse refrigério. No capítulo 14, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Os discípulos precisariam de alguém que tivesse a mesma substância, a mesma essência do Filho. Esse seria a terceira pessoa da Trindade, o Consolador. Jesus disse: eu irei para o meu Pai, mas eu deixarei convosco um Consolador, aquele que estará convosco, será o selo de vocês, encorajando, incentivando. Missões é assim. Jesus subiu aos céus, Ele está à direita do Pai, mas nós temos conosco alguém que nos consola, que nos incentiva, alguém que está nos ajudando na proclamação do Evangelho, e é Ele.
o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, como pregador, é o Espírito Santo que tem essa missão de convencer o homem do seu pecado e que ele necessita tomar uma decisão ao lado de Cristo. O mundo dos discípulos estava para ser abalado pelos acontecimentos que logo ocorreriam. O texto também faz uma descrição do céu. Quando nossos olhos estão voltados para o céu, quando o nosso coração está firmado nas promessas eternas, a gente consegue superar qualquer dificuldade que a gente venha passar nessa vida. Porque esse texto também, ele traz um consolo tremendo para os nossos corações. Esses 3 versículos apresentam lições extremamente preciosas para o meu, para o seu e para o nosso coração, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Qual o remédio para um coração turbado hoje em dia? Para um coração perturbado, um coração inquieto? Qual o remédio? Será que eu tenho que ir para as farmácias? Buscar um psicólogo? Um psiquiatra? Será que eu preciso dessas coisas? Eu acredito que o maior psicólogo do planeta foi, é e será sempre o Espírito Santo de Deus. Mas o versículo 1 do capítulo 14 de João, ele nos ensina exatamente o remédio para um coração turbado no século 21. Foi no século I e será certamente hoje no século 21. O texto sagrado diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creia em Deus, creia também em mim. Não fiquem perturbados, não fiquem aflitos. Eu tenho o remédio para um coração aflito e perturbado. E qual é esse remédio? Este remédio é a fé. Essa palavra de 2 letras, fé. Mas fé em quem, pastor? No sistema? Em uma organização? Mas fé em quem? O apóstolo Paulo disse certa vez, ele disse: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha a certeza absoluta que ele estava falando de Cristo. Ele cria no Deus verdadeiro, no Cristo ressurreto, vivo. E o João, o apóstolo João, ele mostra para nós o remédio para um coração perturbado é a fé. Fé em quem? Repito, no governo, na sociedade, na polícia, na igreja, num bispo, num pastor? Claro que não. Não adianta você depositar sua fé nessas pessoas, no sistema. Não, por isso que a gente vê muita gente perturbada, inquieta, sem paz. Porque muita gente tem colocado a sua confiança em uma igreja, em um guru, em um conselheiro. O texto diz muito claro para nós, que essa fé, ela tem que ser depositada no autor e consumador da nossa fé. Quem é? Jesus Cristo, o Filho de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 11 e 12, o capítulo 11 fala que a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando dos heróis da fé, grandes personagens do Velho Testamento que viveram perto de Deus. Mas o livro de Hebreus, capítulo 12, ele diz que, mas o autor e consumador da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. É ele que João está mostrando aqui para nós. A nossa fé precisa ser focada em Cristo Jesus. Ele diz: credes também em mim. Por que eu preciso crer em Jesus? Por que eu preciso depositar minha fé em Cristo? Eu quero mostrar aqui algumas razões
pelas quais eu preciso abrir o meu coração e deixar Cristo não apenas ser o meu Salvador, mas também o meu Senhor. É isso que diz o texto frontal da nossa igreja, diz assim: crê no Senhor, repito, crê no Kyrios, Jesus, e serás o quê? Salvo. Eu só teria salvação se Jesus for muito além do meu Salvador, se Ele for o meu dono, o meu Senhor. E a primeira razão que eu preciso colocar minha fé em Cristo é porque, diz a Bíblia, Cristo é o único caminho. Não existe outro caminho para nós irmos para os céus. Para um dia a gente ver a face de Deus, eu preciso unicamente de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. João 14,6 diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Se Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, o que eu preciso mais? Eu não preciso mais de nada. Eu não preciso de uma religião, de um guru, de um pastor. Eu preciso do pastor dos pastores. Eu preciso do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Está aqui um texto bíblico. Se alguém apresentar um outro caminho para você, é mentira. Não existe janela para irmos para o céu. O caminho é Cristo. O caminho não é Maria, não é José, não são discípulos. O caminho é Cristo. Eu sou, de forma muito singular, de forma muito pessoal. Ele diz, eu sou. Ele não diz, eu sou um dos, eu sou o caminho. Ego é em mim, né? Ele está se associando ao eu sou do Velho Testamento, quando Deus mandou Moisés libertar a nação de Israel da escravidão egípcia. Se eles perguntarem quem te enviou, diga que eu sou te enviou. Jesus é eu sou do Velho Testamento. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a primeira razão porque eu preciso depositar minha fé na pessoa de Cristo, porque Ele é o único caminho. Por quê? Porque Ele é a única porta. Você nunca viu alguém construir uma casa sem portas? Talvez sem janelas, mas sem porta não. Por isso que Jesus Cristo é a única porta para nós entrarmos e irmos para os céus. A Bíblia diz em João 10:9, diz assim, a palavra do Senhor: eu sou a porta. Ele não diz eu sou uma das portas, existem outras portas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará o quê? Comida. Jesus é aquele que satisfaz os nossos anseios espirituais, é aquele que preenche o vazio que existe no nosso coração, no meu, no seu coração. Existe um vazio, uma cratera, um buraco enorme. Esse buraco, essa cratera, só pode ser preenchido através de Cristo. É só Cristo que pode preencher o vazio que existe no nosso coração. É por isso que a Bíblia diz em Gênesis, todas as tardes Deus descia para ter comunhão com a sua criatura. O pecado rompeu, quebrou esse elo, essa comunhão entre o homem e Deus. Por isso que Cristo veio ser o caminho. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa porta. É importante isso, né? Jesus também, outra razão importante, a terceira razão que diz a Bíblia, que Jesus Cristo é o nosso único mediador. Ele é o nosso pontífice, a nossa ponte para nós vermos a Deus, irmos para os céus após a nossa morte. Esse pontífice não é o Papa, não é o bispo, não é o pastor. Esse pontífice, segundo a Bíblia,
é Cristo Jesus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:5, diz assim, as Sagradas Escrituras: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Jesus Cristo. É Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que intercede por nós, é aquele que está à direita do Pai, é aquele que foi crucificado, Ele foi morto, Ele foi sepultado, e diz a Bíblia que Ele quebrou o poder da morte. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa porta, Ele é o nosso quê? Mediador. Então, a sua fé precisa estar depositada, não na igreja, repito, mas na pessoa de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O versículo 2 de João 14, ele vai mostrar para nós, ele vai fazer aqui uma descrição do céu. Olha o versículo 2 comigo, por favor. João 14, 2, diz assim a palavra do Senhor: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está falando aqui do céu, da morada eterna do cristão. Aqui é o céu. Primeiro eu preciso pegar a minha fé, a minha confiança, depositar em Cristo. Depois eu preciso entender sobre o céu, a eternidade. O céu é a casa do Pai. Jesus disse: vou para o meu Deus e o vosso Deus. O céu é um lar. Para quem esse lar, pastor Cosmo? Esse lar é para aqueles que abriram o coração para Cristo, aqueles que depositaram a sua fé na pessoa de Cristo. O céu é o lugar de Cristo e dos seus seguidores. Quando nós pensamos num lar, pensamos numa casa com muitos cômodos, como diz aqui no sul do Brasil, com muitas peças, com muitos compartimentos. É importante isso. Para que para que eu vá morar no céu, eu preciso deixar que Jesus seja o Senhor, o dono de cada peça, de cada cômodo, de cada compartimento da minha casa, o meu coração, a minha vida espiritual, a minha vida sentimental, a minha vida matrimonial. Em todas as áreas da minha vida, Jesus, ele não quer apenas ser um visitante, ele quer morar, ele quer fazer morada para sempre, ele quer ser o dono da minha vida por completo. É importante isso. Então, como é que é um lar? O lar é um lugar onde somos o quê? Amados pelo que somos. É importante isso. Deus nos ama como somos, do jeito que somos, com nossos defeitos, com as nossas dificuldades, onde jamais somos esquecidos e sempre bem-vindos. Os crentes se encontram em uma terra estranha. Diz a Bíblia que nós somos o quê? A palavra de Deus diz para nós que nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. A nossa casa não é aqui, a nossa morada não é aqui, a nossa casa celestial, nós apenas estamos passando um tempo aqui. Aqui não é sua casa, aqui não é minha casa, a minha casa fica no céu. No porvir, nós estaremos em casa. O céu é um lugar de muitas moradas. O céu é um lugar onde o próprio Cristo estará para sempre conosco. Ele foi preparar um lugar para nós, uma casa celestial. Versículo 2 e 3, ele faz uma descrição da sua segunda vinda. Olha o versículo 2 e 3, olha que promessa maravilhosa, que promessa tremenda. Isso consolou o coração dos discípulos que seriam perseguidos, consolou a era pós-cristã após o Apocalipse, e também consola o nosso coração hoje. Ele diz no versículo 2 e 3, ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
estejais vós também. Que promessa! Ele diz: eu voltarei. Essa é a promessa de um Deus que não pode mentir, que um Deus que não falha, que o que ele diz ele garante, porque a sua palavra é verdadeira, é pura. Essa é uma das passagens que apontam certamente para o arrebatamento dos santos. Falam que da primeira fase da segunda vinda de Cristo, onde ele vem e leva a sua igreja, ele leva os seus. Todo o período da dispensação da graça, da formação da igreja de Atos 2, até a sua da primeira fase da sua segunda vinda, ele leva o seu povo. Diz a Bíblia que os mortos serão ressuscitados, os vivos transformados, e juntos subiremos e nos encontraremos com Cristo nos ares. E diz a Bíblia que estaremos para sempre nos céus. Lá no céu, a igreja vai gozar do tribunal de Cristo, tribunal porque a palavra é bema, tribunal de recompensa, onde nós receberemos nossos galardões. E em seguida nós teremos as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. Haverá um grande casamento, diz a Bíblia, e os estudiosos afirmam isso, que a recepção desse casamento será no milênio, será uma recepção de 1000 anos aqui na terra, mas o casamento será no céu. Olha que coisa bacana. A descrição aqui revela a igreja sendo levada até da terra para viver no céu. São promessas maravilhosas que aquecem o meu e aquecem também o seu coração. Pensa nisso nesse dia. Confiamos plenamente nas promessas infalíveis de Deus. Isso nos move como peregrinos e forasteiros nessa terra. Que você possa acreditar piamente, sem sombra de dúvida, de que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela traz para nós um consolo e nos incentiva a ter uma vida de santidade. Se você tem um coração aflito e perturbado, eu tenho a solução. Coloque a sua fé em Cristo. Não coloque na igreja, não coloque no pastor, mas coloque na pessoa de Cristo. É Ele o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem possa trazer para nós não apenas consolo, mas incentivo na nossa caminhada cristã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Fique na paz.